Glória a Deus. Vamos ler hoje então a parábola do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Uma coisa que eu acho muito interessante de Jesus é que o que ele nos entrega, cara? Ele nos entrega uma ideia. Porque é a ideia que move o ser humano, queira ou não queira. Quando estávamos lá no mundo, por que fumamos a pedra que fumamos? Nos venderam uma ideia, uma história. Talvez para alguns que ela ia tapar dores, tristezas. Talvez para outro que ia ficar mais macho, ia chegar na mulherada. Talvez para outro se sentir um pouco mais confortável no meio da sociedade. Pessoas mais acanhadas conseguem se achar, né? Ou eu engano do diabo isso, se achar mais sociáveis quando estão turbinadas, chapada de droga ou de cachaça. É ou não é? Nos contam essa história, a gente acredita nisso. Que somente turbinado, que a gente pode ser a mentira que nos contaram. Por conta de acreditar nessa ideia que foi contada. É a ideia que move, cara, a gente, querendo ou não querendo. E Jesus, ele vem da mesma forma te entregar uma ideia. Só que Jesus, ele não veio aqui para debater a ideia. Os velhos de casa já ouviram falar isso, que eu vou repetir. O Senhor Jesus não está nem aí com a tua opinião. Sabia disso? Sabe o que você acha? Grande coisa o que você acha. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado que seja nova criatura. E quem é a nova criatura? Quem segue ele. Não quem segue os seus próprios passos, seus próprios pensamentos, seu próprio raciocínio. Mas quem segue a ele, indiferente de concordar ou não, é seguir e obedecê-lo. Cara, é a mão que obedeça. Ah, não. Você acha que Jesus, em algum momento, ele vai parar e vai olhar para você e falar: eu não tinha pensado nisso que você falou. Eu acho que eu mudei de ideia, porque você falou algo. Uau! Ele tem dúvidas? Ele não tem dúvidas, ele tem só certeza absoluta. Ele não fica assim: eu acho que dá certo. Ele tem certeza que dá certo e que não está. Vocês concordam com isso ou não? Amém. Então desapega do teu pensamento, cara. Deixa Jesus ter a tua ideia. Deixa Jesus ser a sua ideia, melhor dizendo. E ele vem e entrega umas ideias para nós. Como ser a nova criatura. Como que anda a nova criatura. São ideias. Ele vai entregando. Está entendendo a ideia que eu estou te dando? Está entendendo? Essa é a ideia da hora. É isso aí. Quer seguir? Desse jeito. Não quer? Faz do jeito que você quiser, que já não está com ele mesmo e está tudo certo. Eu quero só dizer assim, irmão, Jesus, ele entrega uma ideia. Isso não quer dizer que eu posso concordar ou discordar. O fato é que a ideia dele é um fato. Amém? Amém. Então beleza, só para a gente não debater com Jesus. Comigo vocês podem debater, com Jesus não dá certo, você vai perder. Glória a Deus. Aleluia. Vamos pegar essa ideia de Jesus aqui então. A parábola do trigo e do joio. Quantas vezes você viu aqui na casa? Tem um cara aqui nessa casa que você fala: meu Deus, que miséria está fazendo aqui dentro. Cara tribulado, endemoniado, só tumultua o ambiente. O que esse cara está fazendo aqui que ainda não foi expulso? O que o obreiro não chutou ele? Por que o pastor está dando mais uma chance? O que está rolando nesse lugar, cara? Essa parábola vai dizer um pouquinho para você sobre uma ideia, sobre algo interessante que você pode pensar sobre. Além do fato de que aqui é o quê? O arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aqui é o local do arrependimento. Quem vai se arrepender se não foi alguém que chegou com algo a se arrepender? O cara tem que entender aqui o que necessita se arrepender para ser transformado, não é? Então se o cara está aqui e não quer nada, ele está no lugar certo para entender a ideia correta, é ou não é? E quem é a ferramenta de Deus para a vida desse homem? É você que entendeu a ideia correta. É você que sabe quem é a luz. É você que já entendeu como deve seguir daqui em diante. Então se o cara está aqui e nada quer, é Jesus te mostrando: seja eu na terra para esse homem. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus que tem uns que não quer nada. É a nossa chance de ser usado por Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra então. Capítulo 13 de Mateus, versículo 28 em diante. Diz assim: propôs-lhe outras parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele respondendo disse: um inimigo a quem fez isso, é quem fez isso.
E os servos lhe disseram: quer, pois, que nós arrancamos? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. A história diz que o pai de família fez a sua plantação da hora, mandou os funcionários fazer o plantio, só semente boa, só ideia top, não tem papo furado no meio, a ideia é decente. Ele colocou e plantou a boa semente. Passado um dia, os homens foram descansar, chegou o inimigo desse senhor e colocou um monte de ideia errada, um monte de papo furado, semente ruim, um joio, foi jogado. Passa-se um tempo, começa a sair os brotinhos, e ao perceber os brotos, os caras falam: eixe, tem papo estranho aí junto, não tem? Tem papo furado nessa roda também. Tem gente que não vem de Deus aqui. Aí fala: ó, Senhor, percebemos lá que tem coisa errada no meio do caminho ali. Foi teu? Você colocou semente ruim no meio? Você passou papo furado para os caras? O que aconteceu? Eu falei: não, eu sou justo juiz, rapaz. Eu entreguei o que é certo, ponto final e acabou. Mas em algum momento você dormiu. Em algum momento você não se ligou. Você ouviu a conversa dos outros. Aí acreditou na conversa dos outros. E confiou no papo dos outros. Aí nasceram dentro de si coisas que não provém de mim. Foi: e agora? Vamos te matar então? Porque metade do homem não sei se fica vivo, é ou não é? Aí o Senhor olha assim e fala: mano, deixa vivo. No tempo oportuno vai ser arrancado as coisas ruins e queimada. E depois aquilo que é meu vem para o meu celeiro, adentro da minha casa, filho amado. Amém? Essa é a minha versão, Rafael Narciso. Gosto dela. Vocês entenderam um pouquinho da história de Jesus falando para a tua vida? Glória a Deus. O que percebo de imediato nessa história é que em algum momento o homem dorme. Em algum momento o homem descansa. Em algum momento o homem não vigia. Em algum momento o Senhor para de ser Deus. E nesse momento a ideia errada entra. Esse é um momento em que é enxertado algo que não é semente de Deus. Em algum momento a gente permite dentro de nós e ficamos irrigando aquilo que não é do Pai. Mas o Pai é maravilhoso, cara. Ele fala: pô, vai nascer essa tiriça porque você acreditou na ideia que não é minha, e você vai colher o resultado desse fato. É a lei da semeadura: tudo que se planta se colhe, vaso. Foi plantado joio no meio do trigo. Quando nasceu o quê? Nasceu só trigo? Não, o joio nasceu também. Plantou, vai colher. O legal é que o nosso pai, no meio do percurso, ele vai chamar uns funcionários. No finzinho, ele fala: não, chama os caras no dia da ceifa. Nesse dia nós vamos fazer uma colheitinha. E eu vou dar uma exortada em você, meu filho. Nesse dia eu vou te direcionar. E aquilo que é ruim, eu quero que você arranca como molho e joga no esquecimento. Jogue nas trevas. E aquilo que é meu, fica feliz. Você vai entrar na minha casa com isso. Amém? Vocês estão entendendo várias analogias juntos? Todas embutidas? O Senhor querendo tirar essas ideias erradas dentro de você. O legal dessa história, se você parte desse ponto, é que você é um solo de Deus. Você crê nisso? O Senhor, Ele colocou a mão no arado pela tua vida. O Senhor te olhou como uma terra boa. Porque no dia que Ele sonhou contigo, lá na doideira dele, que Ele olhou a gente, sem a gente existir, Ele olhou e falou: filho, você é da hora. Eu enxergo todo o potencial que você tem e eu sei aonde você pode chegar, se comigo estiver. Então, antes de sermos criados, Ele já saberia até onde poderíamos chegar. É ou não é? Esse é o poder de Deus, cara, não é o nosso, é o poder do Criador. Glória a Deus. E Ele falou: filho, boa terra você é. Oportunidade para se colher no futuro você tem, cara. Potencial para isso, ser terra boa, Ele te predestinou para isso. Aleluia. Agora tem a semente. Qual é a semente que aceitamos? Qual é o assunto que ouvimos? Aonde fica nosso coração ao escutar todas as conversas que a gente tem ouvido e ouve, não é? Qual é a escolha que você vem fazendo? Você sabe que o escutar, quando a Bíblia fala assim, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Já ouviram isso? Fala: Jesus é doido? Uma galera ouve aqui, como assim? A palavra quer dizer assim, cara, você entendeu? Aplique, viva. Você quer ser um celeiro do Senhor? Você quer ser separado para o celeiro dele no dia do juízo e ele vem?
Você tem que ter essas sementes, esses frutos. É ou não é? Verdade. E como que podemos ter um fruto de Deus se não irrigarmos o fruto de Deus? Quero fazer perguntas que sempre faço, sou repetitivo, porque a gente precisa sempre bater nessa tecla nós aqui, né? Continua amando esse mesmo clube de futebol da mesma forma, mas você tem a mesma paixão por essa burrice? Ele tem o mesmo poder sobre a sua pessoa? Você quer que morra o palmeirense da mesma forma? Os corintianos, isso, claro. Mas enfim, é a mesma virtude, que você dá o mesmo valor? Que ideia é essa que você está dando valor? Que papo é esse? Aonde que você está escutando esse assunto? Por que você está valorizando isso? Semente de Deus para a tua vida, é isso? Está entendendo essa ideia? Da mesma forma você combate o seu tesão por mulher? Da mesma forma como antes? Ah, olhei, gostei, toquei. É isso mesmo? Igualzinho, nada mudou? Continua dando ouvido para as suas paixões carnais idêntico a antes? Ou já existe um homem que milita em si porque curtiu a ideia de Cristo e você sabe que razão ele tem, mesmo que você não concorde? Lembra que lá no início você falou isso, pelo menos. Qual semente, qual ideia você vem dando razão para a tua vida ao ponto de viver e aplicar? Da hora, você passou uma semana sem usar droga, irmão. E eu sei que durante essa semana, muitos de vocês, talvez dentro da mente, estavam lá na biqueira, estavam no prostíbulo, estavam no boteco, dentro da mente, mas não se entregaram em corpo, por amor a Cristo, e negaram mais uma semente, mais uma semana, se negaram e perseveraram. Vocês foram para a ideia de Cristo, que a tua ideia era estar lá naquele lugar que você pensou. Mas por amor a Cristo você se negou. Oh, da hora. Você tem isso, cara, você tem várias vitórias. Se eu coloco coisas que você fala, poxa Jesus, eu não consegui vencer, lembra que existem muitas coisas que Cristo está vencendo para você. Só que dentro dessa pessoa chamada você tem trigo e tem joio. Você está entendendo isso? Dentro de você está nascendo trigo e joio. Convém isso, Vasco? Convém isso, sim ou não? Sim. Não convém. Você não pode aceitar isso. Não é porque essa parábola, que não é um fato, é só uma história para entendermos, fala que nasceu trigo e joio dentro de um solo, que nós devemos aceitar dentro de nós. Porque só nasceu dentro do solo, porque a passagem vai dizer assim, que dormindo o homem não estando vigilante, o homem não sendo constante, não estando ao tempo todo cuidando daquilo que ouve e do que fala, do que pensa, em algum momento a ideia errada entrou. E essa ideia errada vai nascer, porque foi plantada, porque nasce, sabe, ela é irrigada junto. Você está entendendo a responsabilidade de vigilância que Cristo traz nessa mensagem? Qual é o prazer de Cristo de pegar uns de nós, solo santo do Senhor, com todo o potencial que Ele enxergou em você, e sermos jogados no inferno? É prazer de Deus isso? Não, mas alguns serão. Alguns serão condenados ao inferno. A Bíblia diz. Não é profecia, eu não sou profeta. A Bíblia fala. E por que alguns serão condenados ao inferno? Porque ouvem a ideia certa de Deus. Mas ao invés de, sabe, tomar posse e falar, Jesus me ajuda a viver constantemente militando contra aquilo que fui. Não, fala papo errado esse cara, nada a ver, ó. Sabe? E começa a dar já vazão imediata para outra semente que não provém de Deus, que é do inimigo dele, que é o nosso inimigo. Amém? Amém. Qual que é a ideia que você vem colocando na tua mente? Eu gosto só de fazer pergunta, mano, porque é isso que eu acho que Cristo fez e que a gente deve fazer um pro outro. Pra gente abrir o intelecto e falar, caramba, Jesus, como é que pode não ser guerreiro, né? Eu estava vendo um vídeo que o irmão compartilhou comigo e o cara é um neurocientista, estuda o cérebro, enfim, não sei se é isso mesmo. E várias áreas do cérebro são ativadas. Se você falar, veja essa paisagem, pum, ativa uma área do cérebro, ouça essa música, pum, outra área, e várias coisas ativam o cérebro. Porém, a parte frontal do cérebro, ela não é, entre aspas, inativa. E muitos estudos foram feitos, e a parte central do cérebro ela é ativada no momento da escolha, no momento da decisão. O que eu compro, o Fusquinha ou o Ferrari? Não é tipo isso, né? Que vai pensar muito. Mas quando você toma uma decisão para a tua vida, o que eu faço? Eu fico morando em São Paulo ou eu volto para o estado do Paraná? Eu fico nesse dilema direto. Nunca ouvi a voz de Deus, estou louco para voltar para o meu estado. Mas cada dia que passa eu estou mais enraizado aqui. Estou achando que é para ficar aqui mesmo, competindo contra eu mesmo dentro de mim, querendo voltar para a minha terra.
e a área frontal do cérebro que toma essa decisão. É ali que é ativado. É ali que sai o start para tomar uma decisão. Estou falando cientificamente, tá? Os caras fazem estudo do cérebro. E dele estudo dos caras, os caras descobriram algo que, pasmem, é incrível para eles. Os caras contando, eles acharam incrível a descoberta que fizeram do que ativa facilmente o cérebro de um homem. O que é? O que você imagina? É a oração. Fizeram vários estudos e colocaram um homem para orar enquanto ele estava cheio de eletrodos na cabeça, né? E quando colocaram esse homem para orar, ele disparou o glóbulo central, aquele, não sei um termo, me perdoem. As decisões fáceis e corretas de um homem são starteadas quando ele ora. Você acredita nisso? Glória a Deus. Cara, você está na dúvida, Vaso? Você não sabe o que fazer? Você já ouviu muitas vezes isso e vai ouvir mais uma. Vai orar. Glória a Deus. Você não sabe o que fazer da sua vida? Ó vidas, ó céus! É, não é? Pô, quantos de nós não passam por isso? Eu, direto. E só pela ciência, a ciência está dizendo, você não sabe o que fazer? Vai orar. Vai orar. Vai conversar com o Senhor. O teu cérebro, na hora dá uma starteada, o Espírito Santo desce e pá, tome. É isso aqui que eu quero para a tua vida. Glória a Deus. Alguma vez você orou e você percebeu que a decisão, você falou, não estou concordando muito com isso, mas veio dentro de você, cara. E você falou, caramba, Jesus, sério, tá bem, não gostou, mas a decisão foi essa, e você percebeu. O teu cérebro foi ativado no momento de oração, dizendo aqui a resposta certa. Ó a ideia certa que eu quero que você siga, ó como eu quero que você faça. Se você fez ou não fez, eu não sei. Mas se você experimentou o privilégio da oração, você sabe que eu estou dizendo é verdade. Aí naquele momento, você falou, se for obedecer, eu não vou. Aí é o momento que eu falo assim, o que eu vou colher, Jesus? O joio ou o trigo? O nosso problema é que a gente acha que trigo é carro, a gente acha que trigo é receber dons, a gente acha que trigo é os outros virem a dizer que sou o homem de Deus, a gente acha que ser trigo é ser respeitado pelas pessoas. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu só conheço homens que foram perseguidos, mas não abandonaram, homens que perderam tudo, mas não perderam a Cristo, pessoas que perseveraram, apesar de todo mundo dizer o contrário. Você percebe isso na Bíblia. No púlpito não, no púlpito, como costumo dizer, é o local das vaidades. As pessoas se inflamam e se acham alguma coisa porque tem a oportunidade de subir num solo de destaque, né ou não é? Queria só abrir esse leque teu de entendimento, cara, quanto ao solo, o joio e o trigo. Está dentro de você. Qual que é a ideia que você vem dando? Maior valor. Maior valor não, tinha que ser a única que você dá valor, certo? Como que você descobre? Já respondi, orando. Conversando com Deus sobre você. Não sobre pessoas, circunstâncias, pedidos, mas conversando com Deus sobre você mesmo. Abrindo a você mesmo para o seu Deus que está em você. Ao passo que você o aceita, o Espírito Santo te toma. Então está aí dentro de você o cara que pode irrigar o solo das ideias dele. É ou não? E se isso ocorre, cara, a gente começa a colher trigo, a gente começa a ter uma baita de uma produção. Esse texto demonstra que ainda até o findar, que é o dia da colheita, que é o dia do juízo, a gente ainda terá coisas a serem aperfeiçoadas. Nós teremos ainda coisas que Cristo não se agrada, e não por isso perderemos a salvação. Só que essas coisas não entrarão no reino, essas coisas não serão aceitas. Você entende isso? Nós temos que militar mais, cara. A gente tem que entender que o Senhor nos chamou para ser soldados. O soldado, ele é frente de batalha. O soldado não fica lá atrás. Quem que fica lá atrás? O general. O general fica dando as coordenadas. Faça, faça, faça. Quem que leva tiro? O general ou o soldado? É o soldado. Quem que perde perna no meio do caminho nas bombas? É o soldado. Quem que se lasca? Quem que perde tudo? Quem coloca tudo à disposição do general que lá atrás está todo resguardado? É o soldado. E você acha que você é general ou soldado? Você é soldado, Lázaro. Você é um soldado. Só que você está do lado do maior estrategista que existe, que é o Criador. Ele diz, filho, para cá. Vai cair umas bombas ali, claro que vai, em qualquer lugar que você for vai, mas aqui você se mantém vivo e comigo. Pra cá, vai cair bomba, filho, só que aqui você morre. Você fala, mas aqui é mais bonito, aqui é mais gostoso, aqui é mais legal. Não vou debater com você, filho. Eu já falei que é pra cá. Amém? Amém. Pegou a ideia? Pegou a visão? Deus. Espero que sim, cara, é pra tua vida. Eu luto para viver na minha. Depois de quem reclamamos? O general está conosco? E ele fala, filho, para a direita? Não, vou para a esquerda. Tchau.
E ele sai com ele. Aí depois, ó vida, ó céus. Coisas que não gostam acontecem. De quem que é culpa? A gente culpa o demônio. O diabo é sujo. Olha, quantos vieram aqui caídos e falaram assim, o inimigo é sujo, mano. Você não sabia disso ainda? Usa essa muleta ainda? Que o diabo é sujo? Mas desde que a criação é criação, ele é sujo. Até quando usará essa desculpa? Sabe por que você caiu? Você acreditou na ideia errada? Você acreditou que Deus te serve? Você acreditou que Deus ia dar facilidades para você? O Senhor não te prometeu isso, Ele prometeu? Aonde que Ele prometeu? Porque veio um homem, subiu aqui e disse, eis que Deus te diz. Você é louco? Se Deus disse, mano, vai acontecer. Você se alicerça no que o homem disse. Porque o que Deus diz acontece, ponto final, e acabou. E se começar a acontecer um oposto, Deus está mentindo? Não, quem mentiu foi quem te apontou o dedo. Acreditou na ideia dos outros? Seja mais responsável, comprometido, vaso. Qual é a ideia que você vai dar ouvido, meu irmão? Às vezes me dói falar esse tipo de coisa, sabe? Me perdoe o dom que Deus me deu, que é só paulada, vai, sabe? Me perdoe, eu amo vocês. Mas o fato é, cara, a sua vida terá realizações na medida das suas decisões, ponto. Na medida das suas escolhas, ponto. Glória a Deus. Ô pastor, o que o senhor entende na parte que os funcionários vão falar para ele mesmo assim, não vamos arrancar o joio, ele fala, não, deixa crescer junto, senão vai machucar as raízes. Pode ser várias coisas, depende da conjectura que eu quiser colocar. Nessa passagem pode ser os anjos falar assim, Senhor, está vendo aí? O Senhor criou todo mundo, mas tem esse servo de Satanás, deixa a gente ceifar ele agora. Porque o anjo da morte é liberado por Deus. Deus fala, não, deixa aí, cara. Deixa o cara aí. No dia oportuno, que é o dia da ceifa, aí esses vão morrer primeiro. Olha que legal essa passagem. Vamos pegar essa parte aí. O Senhor é justo ou não é justo? Quantos de nós não clamam por justiça? Fala aquele miserável, aquele cara fez aquela maldade com a minha mãe, com a minha filha, comigo, seja o que for. Né? A gente vê vários caras, mano, o cara é rico, anda de jatinho, é respeitado pela sociedade, todo mundo ama o cara, mas é um pilantra, porque você sabe de certa pilantragem do cara. E ele vive como se nada estivesse acontecendo. Os anjos estão clamando da mesma forma. Fala ali, Deus. Olha o cara ali, deixa eu matar o cara agora. Deus fala, calma. Vai chegar o dia do juízo. A primeira coisa que Deus vai fazer é pegar o joio, o não salvo. Vai estar todos nós assim, cara. Todo mundo, e nós lá assistindo no palco não, né? Abaixo, o Senhor no palco. Ele vai falar, agora, arrastão. Vou pegar tudo que é joio. Quem ficou? Os trigos. Estão vendo o trigo que eu vou fazer agora? Ó, inferno. Pum! Louvado seja Deus. Justiça na nossa frente aos nossos olhos. Saberemos que todas aquelas pessoas que fizeram a porquice que fez, na nossa frente, na justiça de Deus, tá vendo? Estava no teu meio, estava. Na minha casa não estarão. Toma, vai para o Satanás. Então a passagem pode não, se refere muito a isso. O dia do juízo. Ele se avizinha. Muitos de nós abandonam porque ficam chateados que a vida é difícil. Ó, vida aos céus. Aquele tal vitimizar-se. É complicado estar vivo, cara. É difícil demais. E Deus não está nem aí que é difícil. Então não é difícil só para você. O cara que está perdido também é difícil. É difícil para tua mãe te suportar, coitada dela. Tua esposa só ganhou ela e foi difícil para essa mulher também. Não foi? Foi ou não foi? A gente se identifica, né, mano? Mas enfim, os que chegarem no fim e forem só que ganha a mulherada, vai pro inferno. Ah, eu subia no púlpito ganhando tua mulher. Adúltero. É Deus fala isso, cara. Aí chega o dia do juízo, tá. E a tua esposa vai estar falando assim, nossa, ele me ganhava. Glória a Deus, eu vou pro teu reino. Tô louca de faceira. Muita mulher vai ter surpresa, às vezes, né, mano? Mas estão entendendo essa ideia? Estão entendendo? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Te dê conforto, cara. Te dê conforto isso. Saber que o dia do juízo vem. E isso é uma coisa que nos dá muita tranquilidade. Vale a pena servir a Cristo porque o dia do juízo vem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, propôs de outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Nós somos o campo. Quem está semeando é o Senhor. A semente é a ideia que Ele nos entrega. Amém? Entendemos. Mas dormindo os homens. Quem dormiu foi os homens, não foi o Senhor. Ele semeou. Quem que deve cuidar da ideia? É você. Certo? Quem cuida da ideia de Cristo, irmão? Quem que dá valor para a ideia de Cristo? Somos nós. O que está sendo ministrado agora para a tua vida? Ideias dele.
Amém? Ideias do Senhor para a tua vida. O Espírito Santo, cara, ele te testifica as coisas. Se você buscar nele, ele testifica assim: vem de mim, ouça a minha ideia para a tua vida e viva. Quem que pode dormir no meio do percurso? Aquele que vai colher joio no fim. Todos temos que colher joio? Não. Se formos sempre vigilantes. Quando somos vigilantes, querendo ir embora e não indo da casa, é o início. Querendo fumar pedra e não fumando, é um início maravilhoso. Querendo ganhar a mulher e não ganhando, fantástico. Só que o Senhor fala que ganhar a mulher não é só isso o adultério, é pensar em outra mulher também, calma. E vai ter níveis dessa ideia na tua mente. Começa com o fato de não finalizá-lo, porque o pensamento de uso de droga também é uma queda, é ou não é? Ficar dentro da mente lá na biqueira é uma queda, mas com o tempo a gente caça até o pensamento. Eu digo pela minha vida, que eu acho muito louco não pensar mais no uso. Meu corpo já não chama mais a droga. Os anos fizeram isso. Mas foi como? Eu dando a ideia certa. Eu vivendo a ideia certa. A consequência foi o quê? Nessa área da minha vida, só tenho trigo. Só tenho trigo. Estão entendendo? A gente só colhe coisa ruim se a gente não está vigilante. Como quem está aqui dentro pensando nas besteiras que está pensando nesse momento. Sem vigilância nenhuma. Sem compromisso nenhum. Claro que às vezes a gente está aqui pé da cara, né, mano? Você é obrigado a estar nesse lugar. Eu entendo isso, eu passei por isso também. Não querer estar na administração, você é obrigado, senão te pinam desse lugar. Mas é o fato de você aceitar vir aqui não querendo, é louco de bom também. Você está dando uma ideia certa. Porque não tem mais que viver você. Cristo vive em mim, não é? E a gente fazer as coisas sem querer é melhor do que falar que vai fazer e não fazer. Como quantas vezes você fala, não, eu vou fazer, pode deixar comigo, e no final você não faz. É pior do que aquele que faz bravo. Pelo menos ele fez, é melhor, não que esteja certo. Então, se às vezes você chega aqui bravo, não abandona a fé por isso. Fique feliz com a honra. Antigamente eu bravo não fazia, mas é nunca. Agora eu vou até bravo. Ela não é uma vitória, cara. Então parte para esse ponto primeiro. Pode ser às vezes não querendo, você está fazendo, glória a Deus. Está obedecendo à vontade do Pai. Repito, ele não está nem aí com a tua ideia. Glória a Deus. Versículo 25 fala: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vazou, safado. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. As coisas começaram a se destacar, elas vão se demonstrando. Você quer uma coisa que vai demonstrar quem é a pessoa? O tempo. Mas pessoas que estão contigo no cotidiano, no dia a dia, você sabe se ela vem de Deus ou não vem. Você sabe os podres dela, mas também sabe as coisas que ela vive em amor a Cristo. Você percebe isso, não percebe? Fala, o irmão tem umas virtudes da hora e eles têm uns defeitos que têm que ser retirados. As coisas se destacam com o tempo, a gente não consegue viver 24 horas de máscara. Mas quem está do lado, cara, o tempo passa, a gente demonstra fruto. Se é joio, se é trigo. Então, se você tem intimidade com alguém, você consegue reconhecer esse tipo de coisa. Eu falo, caramba, todas essas coisas erradas a galera se liga? Claro que se liga, mano. Então se castre um pouquinho mais. Então milite um pouquinho mais. Porque não é gostoso você imaginar que você só tem fruto bom. Eu acho da hora, só de pensar, só tem fruto bom. Uhul! Então se castre um pouquinho mais, porque a galera se percebe também nos teus erros. Sabe? É bom isso. Você use como motivador. Falar, caramba, se eu der um vacilo, a galera vai descobrir. Não vou cometer esse vacilo. Porque a gente não enxerga Deus, a gente enxerga homens. Então usa o homem também para te motivar a não permitir essas raízes do diabo dentro de você. Versículo 27 fala assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa terra, boa semente, perdão? Por que tens então o joio? Quantos de nós aqui ouvindo essa mensagem, a mãe chega aqui e fala: pô, meu filho não estava aqui ouvindo palavra? Todo dia, casa de crente. E ele sai já caído. Coitado do pastor, eu fico imaginando essa passagem para ele, cara. Esse versículo. Quantas das vezes chegaram no ouvido dele dizendo: cara, esse cara não estava na casa de recuperação? E aí, nóia de novo, vagabundo, ladrão. E o pastor, a ideia foi dada, cara. Quem se liou foi ele. Pensa nisso, cara. Quantas vezes a gente sabe, pô, o irmão subia no púlpito, que dom da hora, que ministração de louvor, que pregação de palavra. Mas tá na biqueira de novo? Que terrível, cara. Ouviu a mesma ideia. Podia ser um solo que nem você é, velho. Que triste, né, cara? A oportunidade que nos é dada
E as escolhas que cada um faz é diferente, né? E ele lhes disse: o inimigo, quem fez isso, e os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Repetitivo, e vou repetir para você entender bem. Tudo que nasce errado dentro de você foi uma ideia errada que você acreditou. E só existe, na verdade, uma ideia a ser seguida, a de Deus. Qualquer outra ideia já é uma ideia errada. Não responda, só dentro de si. A conta que você deve nas casas Bahia deve ser paga sim ou não? Não responda. São ideias que Cristo te enxerta. Honrar o nome da tua mãe e do teu pai. Ser um homem digno de presença. Você foi o responsável por trazer uma vida à terra. É correto você abandonar essa criança só porque aquela mulher também é uma inconsequente como você? Burra, abriu as pernas para você? Mas ela é macho, ela cuida dessa criança. Você não, é um frouxo. Porque ela errou igual você errou. Mas ela está com o bacuri cuidando até hoje. Você acha correto isso? Só uma ideia, só uma pergunta. O Cristo vai revelando coisas. Você tem um compromisso como homem ou é um moleque? As coisas velhas ficam para trás quando você faz novo. Essa é a desculpa para não ser responsável por nada? É só uma pergunta, uma ideia. Tá? Não brigue comigo, por favor. Mas o Senhor está te formando um homem ou está te formando um moleque? Porque moleque você foi. Por isso que você chegou nesse lugar, cara. É real, é verdade, não é? Se fôssemos homens, não teríamos caso de recuperação, mano. Mal frouxo, eu sou frouxo até hoje. Menos mal que enfim entendo isso. A responsabilidade que nós temos, cara, de inserir em nós a ideia correta e viver ela. Não existe a segunda ideia. Não existe isso. Em nome de Jesus. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Quero trazer um pensamento desse versículo. A gente reclama das pessoas que estão no nosso convívio, inseridas conosco, umas porque não morrem, porque não são expulsas da casa de recuperação, porque que o Senhor não recolhe lá da minha família, aquele padrasto miserável. Mas você sabe, cara, que nós temos carência de pessoas. Nós precisamos um ser humano do outro. Se uma pessoa está nas trevas, eu preciso ser luz para essa pessoa. Se o ser humano está na luz, eu preciso dela para ter um norte, uma direção, para também andar junto, como em Cristo, né? O corpo de Cristo que somos. Então, na verdade, é que a gente precisa, um ser humano precisa de outro. E se nós, inseridos nessa sociedade que é promíscua, é lixo, por que não morrem todos eles, Jesus? Por que eles têm de morrer, irmão? Eles não precisam da mesma graça que você alcançou? Eles não precisam do mesmo Cristo que hoje você confessa? Como essa pessoa pode alcançar Cristo? Através de você, cara. Eu recordo do meu passado, eu tenho vergonha do meu passado. Não é testemunho, é escravidão. Mas recordando do meu passado, eu sei que hoje ele é testemunho para as pessoas que me conheceram lá atrás. Não para vocês. Para vocês ouvem eu dizer. Mas para aqueles que viveram comigo, eu sou testemunho vivo de que sim, é possível, é verdade, é um fato. E só nisso, só deles saberem que eu existo e não mais sou quem fui, já é uma ideia na cabeça deles. Eles olham e falam: lembra do polaco, aquele noia? Passou anos, não é noia mais, cara. Será? Cria ideias dentro da mente dessas pessoas. O bom Espírito Santo, eu creio com toda a convicção que quando eles estão lá chorando, amargurados, angustiados, Jesus joga o meu semblante na face, no pensamento deles. Eles estão lá chorando: eu queria uma mudança de vida, não sei, cara. O choro que nós tivemos no passado, quando a gente pediu uma chance. E Deus, ele é top. Ele fala: vou te usar, filho, para de fumar pedra. Falou para mim: para de fumar pedra, seu pedreiro miserável. Eu parei, cara. E só por esse único fato, hoje sou lembrança na mente dessas pessoas. Quando eles choram, eles falam: pô, como que o cara conseguiu, mano? Por que eu não consigo? Jesus está falando assim: olha que ideia, filho, estou te dando. Quem é o Rafael? Não é ninguém. Devia ir para o inferno, devia estar sofrendo a eternidade. Mas olha lá, está comigo. Vem você também. Eu sei disso porque já teve amigo que me ligou. Amigo não, conhecido, né? Foram amigos do passado, nas trevas. Aí me ligou chorando: ô Polaco, eu quero a mesma coisa que aconteceu na tua vida. Pô, mano, dentro de mim foi uma explosão de tesão, cara. Foi uau! E eu nunca preguei para ele: Jesus Cristo é o Senhor. Nunca falei: para de fumar pedra, cara. Deixa de ser nóia, deixa de ser vagabundo. Nunca lancei ideia nenhuma. Eu não tenho ideia, cara. Só que, meu Deus,
Na mente dele jogou eu. Você entende isso? É como Deus quer chegar nas pessoas que você conheceu no passado, com uma explosão de ideias dentro dessas pessoas. Sem que você suba no púlpito, sem que você se ovacione, sem que você seja glorificado, porque glorificado há de ser o nome dele, do Senhor. Ah, não é? E dessas pessoas que você conheceu no passado vão falar: porra, ele conseguiu, cara? Como? Aí as ideias vêm na mente, velho. Aí, certo, em algum momento ele vai orar, quando o glóbulo central dele vai startear uma boa ideia. Eu vou buscar a mesma coisa que ele buscou. E ele vem para a casa de recuperação, e ele vem para Jesus, e ele finalmente fala: estou com vontade de fumar pedra, mas eu não vou. E ele finalmente fala: estou com vontade de me masturbar, mas eu não vou. Para que morram as velhas práticas, para que morra um velho homem, e para que venhamos a nascer em Cristo. Ama? Que a consequência dele é fazer o que é dele. Aleluia. E por isso que o Senhor não tem pressa, cara, de ceifar a vida de ninguém. O Senhor não tem pressa de destruir a vida de uma pessoa. Ele sonhou com essa pessoa também. Ele viu o potencial dessa pessoa, ele sabe aonde essa pessoa pode chegar. Então não se apresse, sabe, com essa gana tua de justiça. A justiça vem do Senhor. A vingança vem de Deus. É Ele que vai se vingar, não é nós. Então descansa no Senhor, em nome de Jesus. As pessoas do teu passado, que você perdoe. Toma essa ideia. Porque com o perdão que você libera para essas pessoas, é a medida que o Senhor vai usar para te perdoar. Está na Bíblia isso. Você crê nisso? A Bíblia diz. É essa medida. Tome essa ideia. Da mesma forma que você perdoa alguém, é a forma que o Cristo vai te perdoar. Tome essa ideia. O Senhor te garante, sabe o que na vida? Comida, roupa e um teto para cobrir a sua cabeça. Ele está te dando no dia de hoje. Tome essa ideia. Está curtindo ou não está curtindo? Glória a Deus. O Senhor é bem simples nas ideias dele. Só que às vezes pode não agradar a nós. Em nome de Jesus, queria compartilhar esse entendimento que tive. Ele é bem raso, eu sei. Essa ministração é fantástica, ela nos leva para outras histórias, coisas da hora. Mas é o que o Senhor me entregou e eu queria entregar para os irmãos. Conversem com o Espírito Santo depois. Ele habita em você, ele não vai habitar. Você crê em Cristo, ele já está em você, ele te selou, ele te marcou, ele falou que você é dele. Eu estou em você, meu filho. Conversa comigo, starteia as minhas ideias na tua cabeça. Oração, cara, vai te condicionar a uma vida de acertos. Pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade que me dão. Espero poder voltar semana que vem, se o Senhor permitir, se o pastor também deixar, né? Se vocês não me bater, tamo junto em nome de Jesus. Amém? Se põe de pé em nome de Jesus.